Fala galera, que vive dividendos. Hoje é dia 26 de abril de 2023, estamos falando aqui do Brasil e estamos dando início a mais um vídeo sobre balanço comentado. Balanço comentado é um projeto que a gente tem aqui no blog, no qual a gente faz aí uma análise de resultado, né, sobre geralmente o último trimestre. De repente, se a empresa é a primeira vez que está aparecendo, a gente tenta pegar um pouco do apanhado ali do histórico dela, que é o caso aí da nossa escolhida aqui. Geralmente eu tô tentando criar esse objetivo de fazer um balanço comentado por mês. E aí eu pego as ações que publicaram resultados no mês anterior e falo um pouco sobre ela, né? Como são muitas empresas, é difícil escolher sobre qual empresa que eu vou falar. Aí eu faço uma enquete aqui no nosso Twitter, né? Inclusive, se você não me segue, se inscreve lá no meu Twitter, @vdividendos, né? É bem tranquilo, bate lá vdividendos, você vai me encontrar lá. Eu sou bem ativo no Twitter, posto lá com muita frequência, todo dia eu posto algumas 2 ou 3 coisas lá. E uma delas foi essa enquete aqui lá em abril, no meio de abril, que a gente fez. Eu coloquei ali a CRM, DocuSign, a Micron e a Costco. E a galera escolheu que a gente falasse sobre o balanço da Costco. Essas empresas publicaram resultados recentes, em março. Em março elas publicaram o release de resultado do trimestre. Então, como aí 45%, quase a metade do pessoal... A galera tá investida na Costco, hein? Você aí que tá investido na Costco, vamos dar uma olhada aí para entender o que aconteceu com a empresa, o que está acontecendo, para onde que ela tá indo, né? Bom, essa aqui é a Costco, né? Ela é um varejista, um grande varejista dos Estados Unidos, na verdade é um do mundo, né? Ele, se não me engano aqui, acho que no próprio release aqui, eles falam que eles são o 3º maior varejista do mundo. Mas o que é a Costco? A Costco, cara, ela basicamente é isso aqui, ó. Ela vai ter um galpão, né, com os itens ali, como se fosse um grande mercado, né, um grande supermercado, um hipermercado. Tem bastante itens. A pegada deles ali é vender aqueles itens, vamos dizer assim, de grande volume, né? Então eles não colocam em prateleiras como a gente costuma ver no mercado, eles geralmente colocam em pallets, né? Acho que aqui no Brasil seria algo mais parecido com o que a gente chama de atacarejo. São aquelas empresas de supermercado que a ideia deles é vender para restaurantes, para pessoal de área de food, ou famílias muito grandes que precisam de comprar grandes quantidades e tal. Não é muito o perfil deles, aquele millennial, né, aquela geração Z, que o cara vive sozinho, solteiro, e que come pouquinho, é mais aquela galera mesmo, que tem uma família maior. Então, é uma empresa que tem um pouco dessa pegada, parecido com o atacarejo aqui no Brasil, que a gente... O atacarejo é aquela galera que vende para o varejo, mas a preço de atacado, né? Então você compra grande quantidade, um pouquinho maior de quantidade, você ganha um desconto ali. Eles têm um pouco dessa pegada, não é que eles sejam um atacarejo, eles têm uma outra estratégia ali que é o que diferencia eles do pioneiro nessa parte, né? Do resto do mercado, né? Eles formularam isso muito bem, vou explicar já na sequência para vocês, mas... De modo geral, é isso aí que você vai ver, ó. É um galpão com os produtos. Geralmente vem um posto de combustível preso aqui do lado. A gerente às vezes coloca aí não são todas as lojas que vão ter, mas a grande maioria vai ter. E eles colocam aí geralmente umas farmácias aqui por lá de fora. Tem às vezes ali dentro, ali na parte perto do checkout, ali você vai encontrar algumas utilidades, loja de foto, loja de óculos, umas coisinhas ali que eles já têm ali da própria marca deles. Mas de modo geral é esse aqui o cenário, se vocês forem ver aqui, ó, você vai ver que se repete aí o desenho da empresa, né, é bem parecido aí, ó, o posto, o armazém e uma grande área de estacionamento fácil para o cliente, né. Então bem tranquilo aí, sem muito mistério, para entender aí como que a empresa funciona, né. Aqui é o que eu falei, olha, a 3ª maior varejista do mundo, né? Então você vai ter Walmart, talvez um segundo aí que eu não me lembro de cabeça, mas eles estão aí no páreo aí como uma das maiores empresas de varejo do mundo. A Costco é muito forte nos Estados Unidos e está expandindo, começou agora há pouco tempo, alguns anos, a expansão a nível internacional. Ela já tinha algumas lojinhas ali, outro, mas bem modesto, e agora ela está entrando mais nessa parte, né? Então... Vamos dar uma olhada até aqui nesse slide aqui anual. Aqui, ó, antes de eu avançar, ó, é o lance que eu falei com vocês, ó. Eles colocam geralmente os itens em pallets, ó, tá vendo? Não é uma prateleira comum, ó. Se você for ver, eles estão distribuídos aqui num pallet mesmo, já para o cara chegar lá e comprar uma grande quantidade, entendeu? Já fica direto aqui na caixa, ó.
é uma pegada um pouco mais de atacado assim mesmo, distribuição, e geralmente são itens grandes. Olha o tamanhozão desse negócio aqui, isso aqui é o suco, um garrafão de suco gigante. Então assim, eles têm um pouco desse lance aí, mas eles não operam só com itens de comida, né? Eles vendem televisão, vendem outros itens, né? Aqui ó, farmácia lá no fundo, tá vendo? Eles têm, padaria deles é muito forte, enfim, tem bastante coisa aí, é uma loja bem diversificada a nível de itens, né? Mas aqui é onde eu queria te mostrar isso aqui, ó. Como que a Costco hoje está posicionada a nível de mercado, né? Se você for ver, a maior parte do mercado dela está aí no mercado americano, com 583 lojas, depois o Canadá e México. Então, o core business dela é a América do Norte ali. Não tem muito para onde ela crescer ali nos Estados Unidos, principalmente, porque ela já tem um market share considerável. Vai ter ali sempre uma loja ou outra abrindo, mas ela precisa mesmo de galgar outros espaços, de buscar o exterior. E isso daí é complicado, né? Porque se você for pegar, por exemplo, outros grandes varejistas que fizeram isso, o próprio Walmart. O Walmart anunciou recentemente, há uns 4, 6 anos talvez, mais ou menos, que estava vendendo as operações lá fora, né? Vendeu aqui no Brasil, vendeu na China, porque realmente é difícil de você operar lá fora. É um caminho que tem que seguir, mas o cara tem que ter um pouco de expertise. Até hoje a galera teve muita dificuldade em conseguir isso, mas a Costco, ela tem uma pegada um pouco diferente. Pode ser que talvez dê certo com ela, mas a gente tem que esperar para poder ver e sentir. Ela tem entrado aqui na China, né? Então tem 2 lojas na China. Inclusive nesse trimestre o CEO falou que deve abrir outras 4 lojas na China. Tem 2 países que ela está investindo muito, pelo que eu percebi. A China e a Austrália. São onde ela vai focar mais ali a pegada ali de abertura de lojas. E para um varejista, tem que abrir loja. Se você está com varejista na carteira e ela não está abrindo loja, ela vai cortar dividendos. Ela precisa abrir loja, ela precisa abrir mais ponto de venda, tem que estar sempre fazendo isso. Então isso aí não tem como fugir. Então assim, eles vão começar a investir na China. E isso daí é bom porque abre outros mercados, mas tem um risco muito grande, que é o que eu falei do Walmart, né? É muito difícil do cara conseguir fazer lucro lá fora, porque é outro mercado. Uma coisa é você operar no mercado que você conhece, que você tá ali, nasceu naquela região, sabe como funciona a mente daquele consumidor. Outra coisa é um outro mercado, com outra realidade. Então, assim, é um desafio muito grande. Não é impossível, tem outras empresas que fazem, mas assim, não espere a lucratividade que a gente tem dentro do mercado americano, porque os caras são muito bons lá. Lá fora é outros 500. Mas é um caminho que não tem como fugir. Tem aqui na Europa ainda regiões muito boas para ela atuar, por exemplo, a própria Alemanha, ela não entrou ainda, não entrou na Itália, Portugal também. Então tem alguns países ali bem legais que ela pode estar abrindo esses galpões aí para competir, né? Mas vamos ver, é o que eu falei. O alemão já tem por eu ter morado lá, eu já vi que eles têm uma pegada um pouco diferente. Eles não gostam de ir em hipermercado igual o americano, que vai, para no estacionamento, anda até 10 minutos para chegar no caixa lá, para entrar na loja, praticamente quase, né? Tão grande que o negócio é. Então o alemão ele gosta de mini mercadinho de bairro. Ele quer entrar lá, comprar, sair, ele vai todo dia no mercado. O rolê do alemão é ir no mercado. Todo dia ele vai passar no mercado. Os caras têm uma tara com esse negócio de mercadinho. Então, assim, depende muito da vibe do consumidor, né? Mas é uma coisa que aí a gente está pagando para eles pensarem como que eles vão fazer, né? Mas aqui o ponto tem bastante loja no Japão que eles estão colocando lá, e aqui é onde eu falei que eles vão aumentar na China e na Austrália, onde você deve ver a maior parte de atuações por parte deles em abertura de lojas, né? E tem mercados aí para se expandir. Isso é um ponto positivo, a gente já vê que eles já estão sinalizando essa expansão lá fora e pode garantir com que a gente continue com um crescimento talvez sustentável, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns números da Costco antes da gente entrar especificamente para comentar um pouco sobre o case dela, tá? Aqui, nós pegamos aqui a receita por ação. A empresa, ao longo dos anos, cara, ela teve um histórico de crescimento muito bom, cara. Se você for ver aqui, o total de retorno nos últimos 5 anos, 163%, cara, é um retorno muito bom, acima do SP500, que teve 57%, né? Então, assim, é uma empresa que pegou uma vibe muito boa aqui de crescimento, entendeu? E aí é onde eu falei, ainda tem muita margem ainda para crescer lá fora, então pode ser que a gente veja esse nível de crescimento ainda
se mantendo aí por um tempo. O problema é que os resultados da Costco não estão indo bem. A Costco não está performando aí muito bem. Nós vamos tentar entender um pouquinho, talvez, o porquê. Mas aqui a gente vê, de 2007 para cá, a receita por ação saiu de 143 dólares para 528, é um ótimo aumento, né? Um aumento muito bom. O lucro também acompanhou, de 2,42 para 13,63, mas o cara que subiu legal mesmo também foi os dividendos por ação, né? A gente saiu aí de um dividendo de 55 centavos, olha, para um de 3,49 por ação. Para quem é um investidor de dividendo, cara, isso é muito bom, entendeu? É um bom resultado. Aqui embaixo a gente tem aqui uma linha da receita, né? Tomou a água, senão não aguento. A gente tem aqui a receita que saiu de 99 bilhões para 234 bilhões. Você vê que a receita não teve aquele crescimento da receita por ação. Então é normal que a gente veja lá embaixo que eles devem estar recomprando bastante ações. E isso é bom pra gente, acionista, que está retornando dinheiro pra gente. Isso é muito bom. Um ponto a se observar aqui na Costco que eu faria para vocês, a margem. A margem operacional da Costco, né? A margem bruta da Costco é 11%, cara. É tipo assim, normal, geralmente os caras têm essa margem. Mas a margem líquida deles é bem baixa e isso também vai de acordo com o tipo de negócio. Porque você precisa de... É por isso que eu não curto muito, né? Aquela galera que costuma colocar aquelas métricas, né? Ah, eu quero tanto de crescimento de coisa, eu quero tanto de margem, tanto de PL. Já viu uns caras que tem umas fórmulas que eles criam? Ah, eu só invisto em ações que isso, que aquilo, tem que ter tanto de margem. E aí você acaba tirando empresas boas como a Costco, né? Porque o nicho dela é de margem baixa, de margem exprimida. Mas é uma empresa, por que não tem problema ela ter uma margem exprimida? Porque ela tem uma resiliência com relação à crise muito maior do que uma empresa com margem grande. Você pega uma empresa tech, por exemplo, tecnologia, deu uma crise, vamos pegar aí, por exemplo, o caso da, sei lá, da Disney. Deu uma crise aí no financeiro, você vai ficar com a assinatura da Disney? Você vai cancelar. Então o cara tem que ter uma margem maior para cobrir esses problemas, para ter um caixa maior. Se você tem uma crise, você não vai deixar de ir lá comprar na Costco vai comer o quê? Você tem que comprar comida, cara, não tem como você fugir. Então, os caras vendem, são bens essenciais, é comida, cara, as três coisas que eu mais gosto de vender: comida, combustível e remédio. Esses três camaradas, mano, pode acontecer o que for, que você vai continuar vendendo. Eu vejo pela própria pandemia, cara. Assim, na minha carteira aqui eu tenho uma software house, que é uma empresa de desenvolvimento de software, e a gente tem diversas empresas de vários segmentos. A gente teve... A pandemia fechou, né? Durante a pandemia, e a gente teve muitos clientes que quebraram, supermercado, loja de mercado, às vezes restaurante, porque não podia atender mais o cara ali, tinha restaurante que não faz delivery, que o tipo de prato que ele vende não dá para entregar. Loja de roupa, sapataria. Então teve muito cliente nosso que quebrou. O que manteve a gente lá tranquilo assim foi a nossa carteira grande de supermercado que a gente tem no nosso software. Então, assim, os supermercados continuam funcionando, meu amigo, independente do que aconteça, porque são bens essenciais. Então, mercado, combustível e drogaria, cara, é zero dor de cabeça, entendeu? Mas é uma margem menor, você vai encontrar uma margem menor. Então, assim, isso aí é normal, essa margem de 3% aí, 2%, é super tranquilo. Tem varejista grande aí que tem até perto de 1% de margem. Então é tranquilo, não tem muito o que se preocupar com essa margem deles aqui não. Aqui é o lance que eu falei com vocês, ó, esse camarada aqui, ele pode nos indicar um pouco sobre aquela parada que eu falei da recompra. Ó. É o quanto que ele retornou do fluxo de caixa livre dele em recompra de ações e dividendos. Olha, é uma empresa que 73% ela está retornando para o acionista, ela está dando um bom retorno. 73% que ela ganha, ela está voltando em benefício para você, acionista, para você que está investido na Costco. Eu gosto dessa pegada nessas empresas, entendeu? Vai ter alguns anos que você vai ver que vai dar mais, outros anos você vai ver que vai dar menos, mas assim, é uma métrica boa ali que a Costco tem mantido, tem tido bom retorno aí para os acionistas, tá?
Aqui, se a gente for olhar o crescimento da receita nos últimos 5 anos, 12, nos últimos 10, 9, tranquilo até aqui, beleza, é isso mesmo, né? Os lucros também cresceram normais. Os dividendos, cara, foi onde eu falei, olha, 76% de crescimento dos dividendos e 97% nos últimos 10 anos. A galera que recebeu o dividendo tá sorrindo de orelha a orelha. Teve um bom número aí. Então, acho que deu pra gente passar um pente fino. Ah, falta o endividamento. Vamos dar uma olhada no endividamento da Cosco, né? A Cosco, cara, é uma empresa que não tem dívida, cara. Não tem. Ó, o índice combinado de juros dele, ó, aqui, ó, 37,39. Nos últimos 5 anos, né? Atualmente está com 54. É um índice combinado de juros muito, muito tranquilo. A dívida dela é zero. Por quê? Ela tem mais caixa do que dívida. Então, assim, é uma empresa que tem esse perfil muito conservador a nível de capital, né? De endividamento. E, assim, não tem o que se preocupar com relação ao endividamento dela, ok? Então, acho que na questão da dívida está tranquilo. Vamos dar aqui, então, uma olhada nesse balanço, que é o segundo trimestre, para a galera aí que já conhece a empresa, entender o que aconteceu aí nesse segundo trimestre, tá? Bom, ele marcou uma venda aí de 230 bilhões, né? Aqui ele está falando um pouquinho sobre a empresa, né? Aqui ele está falando dos armazéns, a gente já falou sobre isso. Esse aqui é o cara. Olha, vamos lá. O lance da Cosco, galera, não é vender produtos, vender fralda, vender arroz, feijão, vender pão, não é isso, cara, não é. O lance da Cosco que fez o sucesso dela é essa parada de membros aqui. Isso foi o que eles inovaram. Só para vocês terem uma ideia, como é que é o nome do CEO da Amazon? Me fugiu o nome dele. Caraca, cara, Jeff Bezos. O Jeff Bezos, ele admira muito o CEO da Cosco. Tanto é que foi com o CEO da Cosco que ele aprendeu que você precisa de vender cada vez menos, com um preço menor para o seu cliente, e não tentar vender mais. Essa é a filosofia da Amazon, que hoje bate de frente com a Cosco. E ele também, o Jeff Bezos também copiou. A Amazon Prime que você vê aí hoje é uma cópia do membership, da associação de membros da Cosco. Esses caras aqui, vamos dizer assim, foram os pioneiros nessa criação. Porque como é que funciona? Cara, uma tacada muito inteligente. Eu tenho um supermercado aqui na minha região. Eu pego e falo assim, pô, eu quero trazer os restaurantes aqui da minha cidade para comprar no meu mercado. Eu vou lá e faço uma associação com eles. Eu falo, ó, se você pagar uma taxa aqui para mim por mês, sei lá, paga aí R$100 por mês, eu vou te dar desconto, eu vou te vender a preço de custo o produto. Que é isso que ele faz. Porque se você for ver a margem bruta da Cosco, como eu falei, é 11%. Cara, isso aqui é para pagar despesa operacional e imposto. Ele ganha dinheiro com esse número de membros. Então, se você é acionista da Cosco, esqueça crescimento de receita. Esqueça esqueça número de vendas. Isso daí, vamos dizer, é periférico. O grande ganha-pão é esse camarada aqui que você tem que acompanhar. O número de membros. Está crescendo o número de membros da Cosco? É isso que você tem que olhar. Então é nessa pegada que você tem que estar indo, tá? Então hoje ele tem aí, ó, 68 milhões de membros, né? E 123 milhões de card holds, né? De cartões emitidos da Cosco, né? Esse grande número de membros que eles têm lá, então você paga uma ativação mensal, né? Você paga às vezes um anual lá e você passa a ter desconto. Então se você não for membro, se eu não me engano, acho que tem até algumas coisas que quem não é membro não pode nem comprar. Você tem que ser membro para comprar. Então, se você for membro, você passa a ter um preço muito competitivo. Você passa a ter um preço muito baixo. E isso daqui gera para eles 4,3 bilhões em taxas de membros. Então, o negócio deles não é vender produtos, é vender assinaturas. É um negócio, assim, muito bem bolado que eles fizeram. E é por isso que eles cresceram desse jeito. Então, ele vai te vender a preço de custo, praticamente, e você vai pagar uma assinatura para ele por mês. Ele tem uma garantia que se você, meu amigo, vai comprar lá ou não vai, aí para ele pouco importa, você já está pagando a assinatura, entendeu? E isso daí, olha que legal, tem uma parada aqui
que é o seguinte, se eu não me engano, eu não sei se vai ter falando aqui, mas pode ser que talvez tenha e a gente confirma, ó. A Costco, ela tem 4.000 SKU. SKU é tipo assim, produtos, né? São um código aí de... Ela tem 4.000 itens lá no estoque dela que ela coloca para vender na loja. 4.000 itens. Parece muito para um supermercado? Não, muito pouco. Principalmente para aquele porte. Geralmente, um varejista grande, daquele tamanho, ele mantém em média aí 11.000 produtos à venda. Então, quer dizer, ele tem que gastar muito mais que a Costco para comprar esses itens e botar para vender, porque você vai colocar 11.000 itens lá na sua exposição, lá no seu pátio, nem todos esses 11.000 itens vão ser vendidos. A Costco consegue ter um custo menor, porque ela consegue comprar mais e comprar menos itens, né? Porque, tipo, ao invés dele comprar, sei lá, você tem 100 dinheiros para dividir por 11, é melhor você ter 100 dinheiros para dividir por 4, entendeu? Você vai conseguir comprar mais quantidade. E aí você vai ter um preço melhor. E aí você vai sangrar ainda mais a sua concorrência, porque você vai ter um preço mais competitivo que vai atrair com que o usuário assine ainda mais a sua assinatura de membros, porque você não está vendendo produto, está vendendo assinatura de membros para os seus clientes. É um negócio assim, fora de série, muito bem bolado. E aí, por conta dele ter esses poucos itens, e aí eles analisam bem, entender é aí onde eu falei que talvez seja a grande dificuldade da Costco para se trabalhar com o mercado internacional. Por quê? Ela precisa de entender muito bem o perfil de consumo o perfil de consumo dos seus clientes. Por quê? Ele não coloca muitos itens, ele coloca poucos itens, então ele precisa saber o que o cliente quer comprar. Porque se você não tiver o produto que você precisa na Costco, você vai cancelar a sua assinatura. Então ele tem que entender muito bem o que o cliente está buscando. E isso daí, a nível internacional, é um complicador muito grande. E aqui, olha só que legal. Isso aqui é um dado muito importante. 92,6% de renovação na assinatura de membros nos Estados Unidos e no Canadá. Isso daqui é um indicador extremamente alto para esse tipo de coisa. Porque o que nós vemos geralmente no mercado é os membros assinam e cancelam, assinam e cancelam. Se os caras estão renovando é porque os itens que eles compram lá, os itens que eles buscam estão lá e estão com preços baixos. Isso aí, show de bola. Só para vocês terem uma noção, né? Eu acho que a gente consegue puxar aqui, vamos puxar aqui um Sec Feelings. Cadê o 10K deles? Aqui, ó, 10K. Vamos dar uma olhadinha aqui. Rapaz, eu não queria abrir aqui não. Não, isso aqui, ó. Abrindo uma nova aba, enquanto isso eu vou tomar uma aguinha. Eu vou achar aqui, ó. Ó. Vamos lá, ó. Receita. Deixa eu subir um pouquinho aqui, peraí. Isso aqui é o último balanço deles, tá? Segundo trimestre. Vamos lá. Receita. Vendas. Vendas. Aqui no caso é por trimestre. É que eles calculam por 12 semanas. E aqui como se fosse 6 meses aí, né? As vendas saíram de 50 para 54. Um crescimento bem fraco, cara, bem fraco mesmo. Isso aí foi bem ruim para eles. E as taxas de membros saiu de 977 milhões para, primeira vez, aí bater 1 bilhão em taxas de membro, né? Então isso aí muito bom. E aí a gente tem um total de receita, né? Se você for pegar aqui o lucro operacional aqui dele, cadê? Ó, lucro 1,4, meu amigo. 1,4, olha, nós vamos colocar aí mais de 1,4, vai dar o quê? 60%, 70% talvez, por cento do lucro é da taxa de membros, membership fee. É onde eu falei com vocês, ó, se o cara teve um lucro de 1,4 bilhão e a taxa de membro deles é 1 bilhão, ele não está vendendo produto, ele está vendendo associações, entendeu? Então é esse cara aqui que a gente tem que dar uma acompanhada para ver o que está acontecendo. E aí a gente tem umas paradinhas para a gente olhar aqui, para a gente ver se ele tá aumentando esse número de membros. Eu não sei se vai ter aqui o número de membros aqui
ao longo dos anos. Mas, enfim, vamos voltar aqui para cá. Não, nós estávamos aqui, né? Então, essa parada aqui é o lance que você tem que estar acompanhando como investidor da Cosco. Número de membros e taxa de renovação desses membros, entendeu? Aqui nós temos aí o ano, né, o anual, nós tivemos aí aqui 192 bilhões, foi para 224, olha a margem bruta que eu falei com vocês, deu uma caída para 10,48, eles falaram no balanço que essa queda foi por conta do aumento de custo de combustível, beleza, isso aí é aceitável, tá dentro do mercado, não adianta você se desesperar com isso, mas tivemos uma queda aqui também no número de associações, né, de membership, que caiu de 2,02 para 1,90, enfim, a gente vê aí o lucro líquido de 5,8, teve um aumento, ponto positivo, e no segundo trimestre a gente vê um crescimento de venda de 6%, é um crescimento bem fraco, é um crescimento fraco, porque se a gente levar em consideração que só de inflação a gente teve 5%, e se eu não me engano, esse 6%, se você for considerar as novas lojas que impulsionaram esse 6%, nas mesmas lojas, o crescimento foi de 0. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do Same Store. Não sei se vai ter, vamos dar uma pesquisada aqui. Same Store. Não tem. Same Label. Não vai ter. Mas o Same Store deles, eu não sei se eles vão falar aqui. Foi muito fraco, cara. Foi muito fraco mesmo. Foi menos do que a inflação. Então a gente teve uma retração no número de vendas nas mesmas lojas. O que é o Same Store? Vamos supor, eu tenho aqui, isso aí que você precisa de analisar, eu tenho aqui 11 lojas, faturei, sei lá, 100 dinheiros com essas 11 lojas. Aí eu abri 2 lojas nesse trimestre, então eu passei para ter 12 lojas, só que eu faturei agora 120. Beleza. Você pode ter faturado, você faturou mais, né? Você marca lá que cresceu 20%. Só que você tem que fazer, você tem que pegar essa loja nova que você abriu, foi ela que entrou com esses 20, quanto que foi as 11 lojas, a venda das 11 lojas do trimestre passado comparado com agora. É isso que você tem que olhar, entendeu? Se ele manteve esse crescimento. Historicamente, cara, a Cosco tem um bom histórico de crescimento dessas lojas. Vamos dar uma olhadinha, tem até um gráfico aqui, cara, eu tava dando uma olhada que eu achei bem legal, quer ver? Aqui a gente vai meio que no improviso, aí eu vou lembrando que eu tenho que falar, porque é muita coisa. Ó, aqui, achei. Aqui é o número, não, isso aqui é outra coisa, parei no meio do caminho. Aqui é o número de associações, tá vendo? Ó, é isso aí que você tem que olhar. Vai acompanhando, ó, 46.800, 50.200, 54, beleza, é isso que a gente quer, entendeu? Associações e membros pagantes, tem que estar subindo, isso aí é ótimo. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é nem isso aqui, ó. É esse camarada aqui, ó. Cadê? Ele tá em algum lugar por aqui, já eu vou achar, vamos tomando uma água enquanto isso. Será que a Cosco tem um bom histórico de crescimento nas suas lojas? Tinha um gráfico que eu tinha visto em algum lugar aqui, cara. Acho que é aqui, ó. Aê! Bom, o que a gente precisa de analisar? Ó, isso aqui é a média de vendas por loja, né? Por galpão, né? Que ele coloca aqui, né? Então aqui, ó, as lojas que foram abertas em 2014, elas vendiam 108 dólares. Olha quanto que elas estão vendendo agora, em 2022. 208. Cara, ela quase dobrou o número de vendas. Se a gente pega essas lojas que eles estão abrindo agora e colocar 10 anos depois, a gente vai ter um crescimento muito forte dentro da carteira da Cosco. Então, se você está pensando em investir na Cosco a longo prazo, para daqui a 10 anos, show de bola, pode se considerar. A curto prazo ela está com sérias dificuldades para crescer no momento. Aí eu já não sei se é a questão do internacional ou se saturou ali o mercado americano mesmo, né? Mas de modo geral, a gente vê que historicamente, né, uma loja que vendia 108 dólares passou a vender 208, entendeu? Então é um bom crescimento e é isso que você tem que ir acompanhando, entendeu? Ó,
essas aqui que abriram em 2021, 140, já foram para 158, entendeu? Então, assim, você vê que também as lojas mais antigas costumam vender mais, né? Tem algumas lojas ali num período que costumam vender mais do que as lojas mais novas. Então essas lojas internacionais vão demorar um pouco a começar a bater esse crescimento ali dentro da Costco, né? Mas enfim, acho que é isso aqui, ó. 5.7, 3.2, 5.2. Esse aqui está falando um pouco do ticket, né? Crescimento do tráfego dentro das lojas. Isso é importante você olhar, mas pra gente aqui agora no momento. Aqui ele fala um pouco sobre a questão do endividamento, né? Pô, olha só, os caras têm 13 bilhões em caixa e tem uma dívida de 6. O cara não tem dívida. Essa empresa não tem dívida. Então, qual é o grande lance deles? Eles compram esses imóveis, compram esses terrenos, então isso daí são tudo deles, entendeu? Eles não são de ficar alugando muito e tal. Tem algumas lojas alugadas, mas quem sabe, talvez, sair um REIT da Costco. Pô, o REIT eu entraria de cabeça, sem pensar duas vezes. Poderia, né? Um REIT focado na Costco. Mas a gente tem aí os dividendos, né? Começou em 2004 com 40 centavos e atualmente está em 3,60. Uma taxa de crescimento de 13% anualizado, né? Tipo assim, um excelente crescimento de dividendos. Você vai encontrar isso em poucas empresas aí. E aqui ele fala um pouco sobre a questão da recompra, né? Então acho que esses pontos aí, né? Então aqui, ó, bem estilão, aqueles atacarejos que a gente vê por aqui no Brasil, né? Aqueles carrinhos cheios de coisa e tal. Aquele negócio bem familião mesmo, grande, ó. E o fim do segundo trimestre. Então acho que são esses pontos aí. O que a gente pode tentar identificar? Cara, eu não estou muito empolgado, né, com o crescimento da Costco, né? E tem umas métricas aqui, né, que eu até coloquei aqui para vocês, que é para a gente medir a eficiência dela. Vamos dar uma olhada para ver, porque varejista, cara, eu gosto de medir a eficiência para ver como é que ele está indo ao longo dos anos, né? Isso aqui não é uma parada que a gente vai olhar por trimestre, mas a gente vai olhar no anual. Aí tem uma ótima métrica para medir isso aí, que é isso aqui, ó. É o ciclo do dinheiro, né? Então o que acontece? Você recebe ali um dinheiro em caixa, o que você faz? Você paga o fornecedor. Então o dinheiro entrou $1 lá na sua loja. Você vai pagar um fornecedor para comprar um novo item. Esse item vai chegar no seu estoque, ele vai ter que ficar X dias no seu estoque até você vender. Quando você realiza a venda, você tem X dias para você receber esse item do seu cliente. Então, você passou um cartão de crédito, às vezes você parcelou em 10 vezes, depende. E aí, quando você recebe essa grana de volta, então, sei lá, você comprou o item por $1, colocou uma margem, está vendendo lá por R$1,50. Aí caiu esse R$1,50 aqui no seu bolso aqui. Quando esse dinheiro cair de novo para você, você tem outro $1 para comprar outro item do fornecedor e fazer esse ciclo de novo. Então, isso daí é o ciclo de conversão do caixa, né? Então a gente fala sobre ele aqui, ó, CCC, tem até uns exemplos que eu uso aqui. A gente precisa de analisar também o prazo no recebimento das vendas, o giro do estoque e o prazo de pagamento das compras. Eu fiz 3 artigos sobre isso, muito bons, para você entender como medir a eficiência de um varejista. Uma das minhas especialidades aqui no blog é analisar empresas de varejo. Empresas de varejo e imóveis, eu tô tentando me especializar cada vez mais. E esse é uma das métricas que eu utilizo. Por sorte nossa, a gente tem aqui o Morningstar, um site aí conhecidíssimo na internet. Você vai lá, entra na Costco lá no Morningstar, você vai ver que tem esse Cash Conversion Cycle aqui, que é o ciclo de conversão do dinheiro, que é quantos dias leva para que o dinheiro no caixa volte de novo, para que ele possa comprar novamente, né? Tem varejistas grandes aí, como por exemplo a Amazon, que tem isso negativo, né? Então antes dela já entrou já negativo, né? Por causa do que ela demora mais para pagar o fornecedor do que para receber, entendeu? Aí fica negativo. Mas aqui, ó, Day Sales Outstanding, que é tipo assim, quantos dias que eles demoraram para receber do cliente. Geralmente é rápido, né? Se você for ver a média de 5 anos, ó, 3,52. Mas, atualmente, a gente está vendo uma demora maior para receber esse dinheiro. Então, perdendo eficiência nesse ponto. A gente tem os dias no inventário.
29,84. Beleza, vamos olhar hoje, 28,84. Ok, isso aí é um ponto positivo, está reduzindo esse dia, ótimo, é isso que nós queremos. E os períodos de dias para pagar o fornecedor, 31,74 e caiu para 29,66. Então a gente tem 3 métricas, 2 estão piorando e uma teve uma melhora. De modo geral, a gente vê uma queda da eficiência desse varejista, que antes tinha um ciclo de conversão do dinheiro de 1,61, subiu para 3,3. É uma métrica ruim? Não, mas é um sinalizador de uma fraqueza no balanço. Isso é um motivo para se vender? Acredito que ainda não, mas é uma preocupação que você, como acionista, tem que ir acompanhando esses números. Dá uma lida nesse artigo que eu escrevi aqui sobre isso, que você vai entender em detalhes. Eu coloco até alguns exemplos aqui, aqui, da própria Costco aqui, tem uns exemplos aqui da Costco, olha como é que ela ficava bem próximo do Walmart, bem próximo, estava até melhor do que o Walmart. A Amazon é, tipo assim, fora de série nesse ponto. E a Target estava bem pior do que eles. Mas vale a pena você dar uma olhada nesse artigo, né? Acho que é isso, senhores. Deu pra gente passar um pouco aí nesse segundo trimestre. E é bem isso aí que eu falaria. Então, para você que é acionista aí, acompanhe a questão do membership, para você estar indo, analisando isso. E as vendas nas mesmas lojas. Esses 2 pontos que você precisa de ver o crescimento, né? De resto, a empresa é muito bem gerida, tem um histórico muito bom de retorno para o acionista. Se perguntaria, poxa, Viver, você investiria na Costco? Não, porque eu tenho outros ativos de varejo. Eu coloquei, por exemplo, estava investido no Walmart, né? Falando nisso, eu liquidei minha posição do Walmart e foi anteontem, eu acho. Saí do Walmart, eu estou fazendo uma reestruturação aqui na minha carteira e tal. Então, vale a pena aí para quem está me acompanhando. Se inscreve aí no meu blog, viverdividendos.org, que você vai ficar por dentro. Eu tenho aqui uma carteira de ações públicas, né? Que a gente fala um pouco sobre essas ações aqui. A gente tenho que até arrancar o Walmart daqui e fazer um vídeo falando, vendi Coca, vendi Walmart, tô esperando juntar ali e fazer um vídeo meio que passando aí um pente fino aí em algumas ações que eu vendi. Tô colocando outras novas, né? Por exemplo, a CAS Information System, uma ação nova que coloquei na carteira. E eu tenho uma carteira privada, que aí é o nosso ex-dividend. É uma carteira aqui no alto, você vai ver aqui, Membro XD, que aí é onde eu coloco as melhores empresas mesmo. Aqui são as apostas, né? São as que não têm um retorno muito alto. Por isso que o Walmart estava aqui. Hoje, se eu tivesse que entrar no Walmart, eu não entraria, como não entraria na Costco também. Eu acho que tem outras opções mais interessantes no mercado. Mas enfim, não estou falando que a Costco ou o Walmart sejam empresas ruins, mas apenas a nível de retorno, para mim, na minha visão, não é interessante. Talvez porque eu esteja muito exposto em varejo e tal, etc. Mas enfim. Então acho que são esses pontos aí que a gente precisava de comentar sobre a Costco. Você ainda não conhece nosso serviço de ex-dividend, entra aqui nesse íconezinho aqui para você conhecer e ficar por dentro sobre como construir uma carteira vencedora na Bolsa de Valores. Eu posso te ajudar com isso. E você vai se inscrever lá no nosso serviço de assinatura de membros e ter acesso a todo o conteúdo que eu já publiquei e saber das minhas compras e vendas no momento em que eu estiver fazendo-as. Muito obrigado a todos. Acompanhe lá no Twitter também. Nós vamos estar trazendo outras ações para a gente poder votar, publicar o resultado desse mês. Ver se consigo fazer um outro vídeo mês que vem. E é isso. Até a próxima, galerinha. Valeu!